O torcedor palmeirense amanheceu com aquele gosto amargo na boca após o que parecia ser um tropeço do Cruzeiro acabar virando uma vitória daquelas que machucam. E é claro, isso impacta diretamente na tabela do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Verdão luta para manter a consistência e colar nos líderes, o time mineiro mostrou que não vai entregar os pontos fácil. A rodada de ontem trouxe mais do que apenas 3 pontos para o adversário direto, trouxe um alerta. O Bahia até começou animando a torcida alviverde. Golaço do Jean Lucas, 1-0, e o torcedor do Palmeiras já fazia as contas, olhando a tabela com um sorriso no rosto. Mas o futebol, como a gente sabe, é traiçoeiro. Bastaram alguns minutos de desatenção para o Sinisterra empatar e, no apagar das luzes, Gabriel Barbosa decretar a virada. 2-1 para o Cruzeiro, fora de casa, em plena Fonte Nova, e uma sensação de que os concorrentes não estão dormindo no ponto. Com esse resultado, o Cruzeiro pulou para a segunda colocação, deixando o Palmeiras em terceiro. O Flamengo segue na liderança com 50 pontos, o Cruzeiro agora com 47 e o Verdão logo atrás com 46. A diferença é que o Palmeiras ainda tem 2 jogos a menos que o time mineiro e 1 a menos que o Flamengo. Só que, mesmo com esses jogos por fazer, a margem de erro vai ficando cada vez menor. É jogo atrás de jogo decisivo e qualquer ponto perdido pode custar caro. E se a gente falar em planejamento e logística, tem outro fator preocupando nos bastidores. A CBF finalmente bateu o martelo e marcou a data da partida adiada contra o Juventude. Vai ser no dia 11 de outubro, às 7 da noite, no Allianz Parque. Até aí tudo bem, certo? Errado. Essa data cai bem no meio da data FIFA, e isso pode trazer consequências seríssimas para o Palmeiras. Durante esse período, vários jogadores do elenco podem ser convocados pelas suas seleções. Gustavo Gomes e Ramon Sosa devem defender o Paraguai, Piquerez e possivelmente até Emiliano Rodrigues podem ser chamados pelo Uruguai, sem falar no Andrés Pereira, que pode pintar na lista da seleção brasileira. E claro, tem o Vitor Roque, que vive um momento tão bom que não seria nenhuma surpresa se o Ancelotti decidisse testá-lo. Aí a conta começa a não fechar. É jogo importante, em casa, contra um adversário que pode complicar, e com meio time fora. O torcedor já imagina o sufoco. Só que, surpreendentemente, a diretoria do Palmeiras não demonstrou incômodo com essa decisão. Internamente, o clube considera aceitável jogar durante a data FIFA, porque entende que era uma possibilidade prevista desde o início, principalmente com os jogos anulados por conta da participação no Mundial. O raciocínio é simples, ou joga agora, ou corre o risco de empurrar o calendário para o fim de dezembro, o que poderia até atrapalhar um eventual Mundial ou o torneio intercontinental, caso o Verdão conquiste a Libertadores. Essa postura do clube também respinga no Abel Ferreira. Se a direção considera a decisão da CBF ok, dificilmente o treinador vai reclamar publicamente. O discurso deve ser o de foco total, superação e aproveitamento do elenco. Mas, na prática, o Palmeiras vai ter que encarar uma pedreira com um time possivelmente bem modificado. E como se não bastasse, ainda tem mais um jogo adiado que precisa ser remarcado. O confronto contra o Santos, fora de casa, também não tem data definida. Mais um quebra-cabeça para encaixar num calendário que já está entupido. E é aí que o elenco precisa mostrar sua força, seu preparo e, principalmente, sua capacidade de decisão em momentos complicados. E por falar em decisão, o torcedor já está com o coração acelerado para o jogo contra o River Plate. Uma verdadeira final antecipada da Libertadores. O Palmeiras vai precisar jogar o fino, manter a concentração e, acima de tudo, manter a pegada que vem apresentando nas últimas rodadas. E se tem alguém que simboliza esse bom momento é o Vitor Roque. O garoto simplesmente decolou. Desde sua estreia pelo Verdão, ele é o jogador sub-20 com mais gols entre as principais ligas do mundo. São 10 gols, superando promessas como o do PG e Lamine Yamal, do Barcelona. Não bastasse isso, ele ainda é o segundo com mais participações diretas em gols, com 14. Atrás apenas do próprio Yamal, que tem 17. Números impressionantes que mostram que o Tigrinho, como já é carinhosamente chamado pela torcida, não tá pra brincadeira. Mas o que impressiona mesmo não são só os gols. É a entrega, a movimentação,
a inteligência em campo e a forma como ele vem evoluindo jogo a jogo. Mesmo nas partidas em que não balança as redes, ele incomoda os zagueiros, pressiona a saída de bola e é peça fundamental na engrenagem do time. Muitos falam da importância do Flaco Lopes, e com razão. Mas essa parceria com o Roque tem sido uma das melhores notícias para o torcedor palmeirense nesta temporada. Um completa o outro, e juntos têm dado uma nova cara ao ataque alviverde. E se o time está jogando bem, muito disso passa também pela parte psicológica. O próprio Roque revelou que vem recebendo acompanhamento da psicóloga do clube, o que tem sido fundamental para manter o foco, controlar a ansiedade e manter os pés no chão mesmo com todo esse destaque. E isso não é só bom pro jogador, é bom pro time todo. Um elenco equilibrado emocionalmente tem muito mais chance de render em alto nível nos momentos decisivos. Aliás, é bom lembrar que muitos jogadores jovens enfrentam dificuldades justamente por não terem esse suporte, e o Palmeiras vem dando aula nesse aspecto. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do físico. A preparação para o confronto com o River tem sido intensa. Ontem, enquanto o vídeo anterior era gravado, o time estava no campo, treinando firme. Informações que chegaram agora pela manhã apontam que foi um treino forte, tático, com foco em jogadas específicas e situações de jogo em espaço reduzido. A comissão técnica está afinando os detalhes, porque sabe que contra um adversário como o River, qualquer vacilo pode ser fatal. E ao que tudo indica, Gabriel Menino ainda não deve ser opção, e quem deve começar jogando é o Richard Rios. O Abel ainda tem mais uma atividade hoje antes do embarque para a Argentina, mas a tendência é que o time titular já esteja praticamente definido. A expectativa é que o Palmeiras treine aqui no Brasil e viaje direto sem fazer atividades na Argentina, focando totalmente na concentração e preparação mental para esse grande duelo. E enquanto a bola ainda não rola, a torcida já faz a sua parte. Para o jogo da volta, no Allianz Parque, contra o mesmo River Plate, já foram vendidos mais de 15 mil ingressos. A promessa é de casa cheia, clima de decisão e muito apoio nas arquibancadas. Porque o torcedor sabe, é nesse tipo de jogo que se faz história. O caminho até a semifinal da Libertadores passa por 2 confrontos duríssimos, e cada detalhe vai contar. Não dá para vacilar. O Palmeiras vem crescendo na hora certa e precisa manter esse ritmo. Entre problemas de calendário, desfalques por convocações e a maratona de jogos, o foco total agora é na Argentina. É decisão. E decisão é com o Palmeiras. Se tem uma coisa que não se pode negar é que esse Palmeiras sabe crescer em momentos decisivos. E mesmo com todo o cenário turbulento fora de campo, de jogos atrasados a possíveis desfalques por convocação, dentro das 4 linhas o time mostra uma maturidade impressionante. Não é de hoje que o elenco do Abel responde sob pressão, e o que se viu nos últimos compromissos foi um grupo mais concentrado, mais aguerrido e com os jogadores chamando a responsabilidade nos momentos em que mais se precisa. O duelo contra o River Plate fora de casa vai exigir isso ao extremo. Lá no Monumental, a atmosfera é diferente, a pressão vem das arquibancadas, do histórico do adversário, da tradição que pesa. Mas o Palmeiras tem casca. Já passou por pedreiras piores e saiu fortalecido. O segredo, como sempre diz o Abel, é manter o foco no que pode ser controlado. E o que o Palmeiras pode controlar agora é a intensidade, a disciplina tática e a entrega total em campo. A tendência é que o treinador português mantenha a base que vem funcionando. Se Vitor Roque e Flaco Lopes continuam entrosados e desequilibrando partidas, não há motivo para mexer no que está dando certo. O meio de campo deve ser aquele setor de briga, de ocupação de espaços e, acima de tudo, de inteligência tática. E é aí que jogadores como Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga precisam aparecer, não apenas com qualidade técnica, mas com personalidade. Contra o River não se vence só com talento, é preciso coragem para assumir o protagonismo, para buscar o jogo mesmo fora de casa, para não se esconder quando o caldeirão argentino esquentar. O Palmeiras tem essa característica, e talvez essa seja uma das marcas mais fortes desse ciclo vitorioso com Abel Ferreira, um time que não se apequena em nenhuma situação. É claro que o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha ao pensar nas convocações para a data FIFA.
Se contra o Juventude já teremos um desafio grande sem poder contar com possíveis nomes importantes, o ideal seria resolver a vida antes disso. E é justamente por isso que os próximos compromissos, especialmente os da Libertadores, ganham um peso ainda maior. Se o Palmeiras abrir vantagem contra o River, pode até ter uma margem de segurança emocional para administrar o jogo da volta. Mas se tiver que resolver tudo em São Paulo, aí o clima de tensão sobe. A casa vai estar lotada, a torcida vai empurrar, mas a margem de erro será mínima. E quando a gente olha para o que o time tem produzido, existe confiança. O sistema defensivo voltou a ganhar solidez, a transição ofensiva está mais fluida, e os atacantes estão com faro de gol. É o Palmeiras no seu melhor momento, com o elenco respondendo bem mesmo diante de todas as dificuldades impostas pelo calendário. E o Abel sabe usar como poucos as peças que tem em mãos. Basta ver a forma como alguns jogadores voltaram a render após períodos instáveis. O próprio Flaco, que já foi muito criticado, hoje é peça fundamental no ataque. Murilo, que passou por momentos de desconfiança, voltou a ser aquele zagueiro seguro. E o jovem Estevão, cada vez mais participativo, parece crescer a cada rodada. O trabalho do treinador é silencioso em muitos aspectos, mas os resultados falam alto. Não é à toa que ele já entrou na galeria dos maiores técnicos da história do clube. E se depender do que o time vem mostrando, essa temporada ainda promete muito. Claro que o Brasileirão está longe de estar resolvido. Tem muito jogo pela frente, e a briga lá em cima está intensa. Mas a mentalidade de jogo a jogo, que o elenco adotou, faz diferença. Não adianta secar os adversários se o próprio time não fizer a parte dele. E nesse ponto, a torcida tem visto um Palmeiras mais consciente, mais maduro e menos dependente de lampejos individuais. Falando em jogadores jovens, vale voltar a destacar a ascensão meteórica de Vitor Roque. É impressionante como ele conseguiu se adaptar tão rapidamente ao estilo do time. É um jogador que combina força física, explosão, inteligência tática e faro de gol. Mas o diferencial está na atitude. Em campo, ele parece um veterano. Briga por cada bola, se movimenta o tempo inteiro e pressiona a defesa adversária como poucos. E isso contagia o time. Quando você vê um garoto com essa entrega, não tem como o resto não acompanhar. É o tipo de jogador que eleva o nível do elenco, que obriga os companheiros a também subirem de produção. E o melhor, ele está sendo bem orientado, bem assessorado dentro e fora de campo. O apoio psicológico, o cuidado da comissão técnica e da diretoria em blindá-lo de pressões exageradas estão fazendo a diferença. O Palmeiras entendeu que não basta apenas ter talento, é preciso criar um ambiente onde esse talento possa florescer. E isso vale para outros nomes também. O clube tem investido pesado na estrutura, no staff, no trabalho de bastidores que, muitas vezes, o torcedor nem vê. Mas quando o resultado aparece dentro de campo, é sinal de que o planejamento está sendo bem executado. Não é coincidência que o time tenha chegado nas fases decisivas das últimas edições da Libertadores, brigado pelo título brasileiro até o fim e mantido uma regularidade invejável mesmo com trocas no elenco. Existe um modelo de gestão e uma mentalidade vencedora que hoje fazem parte do DNA do Palmeiras. E é por isso que mesmo em meio a problemas como o calendário apertado, convocações e viagens desgastantes, o time se mantém competitivo. Não existe fórmula mágica, mas existe trabalho. E esse trabalho vem sendo reconhecido, inclusive internacionalmente. A expectativa agora gira em torno do que o time poderá apresentar nesses próximos desafios. O confronto com o River não é só um teste técnico, mas também psicológico. Vai ser preciso suportar pressão, saber a hora certa de atacar, jogar com inteligência e, principalmente, com frieza. Não adianta querer resolver tudo nos primeiros minutos. Contra equipes como o River, cada detalhe conta, cada bola parada pode decidir, cada erro pode ser fatal. E é aí que a experiência de jogadores como Gustavo Gomes, Marcos Rocha e o Everton precisa aparecer. São caras que já passaram por muita coisa e que podem ser o ponto de equilíbrio quando a coisa apertar. Junto com a juventude vibrante de Roque, Estevão e outros, o Palmeiras tem um elenco equilibrado. Um time que mistura a fome de quem está começando com a serenidade de quem já venceu. Antes de prosseguirmos,
te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O clima de tensão já começou a tomar conta das redes sociais e dos bastidores do futebol sul-americano. Nos últimos dias, um comentário polêmico de um jogador do River Plate antes do confronto contra o Palmeiras vem dando o que falar entre torcedores e especialistas. Segundo relatos, o atleta teria usado a expressão dar na cara de brasileiro durante uma conversa informal, levantando suspeitas de que o time argentino pretende entrar em campo com uma postura extremamente agressiva e determinada. O rumor rapidamente se espalhou, e enquanto alguns fãs defendem que se trata apenas de uma fala descontraída, outros enxergam ali uma provocação direta ao rival brasileiro, aumentando ainda mais a rivalidade histórica entre as equipes. Internamente, no entanto, membros da comissão técnica do River teriam chamado a atenção do jogador, ressaltando a necessidade de manter o respeito, especialmente em jogos de grande visibilidade como este, que pode decidir trajetórias importantes na Libertadores. Nos bastidores, há quem garanta que a declaração já teria sido usada como motivação pelo elenco argentino, que vem de uma sequência de jogos irregulares e busca retomar confiança diante de um adversário tradicional como o Palmeiras. O time paulista, por sua vez, mantém um mistério sobre a escalação e afirma que qualquer tentativa de provocação não deve alterar a postura tática e disciplinada que o técnico vem implantando. Torcedores brasileiros e argentinos não param de especular sobre como essa polêmica declaração pode influenciar o clima dentro do estádio. Alguns palmeirenses já se mostraram irritados com a fala, enquanto parte da imprensa argentina minimiza o comentário, tratando-o como brincadeira de vestiário. Ainda assim, a expectativa é que o jogo seja marcado por duelos acirrados, com olhares atentos a cada lance e a cada provocação. Seja verdade ou exagero, a frase virou combustível para o burburinho pré-jogo, alimentando a narrativa de um clássico continental que promete emoções fortes. O que se sabe é que, quando River Plate e Palmeiras se enfrentam, qualquer detalhe, por menor que seja, ganha repercussão imediata, e essa declaração certamente não passará despercebida. O que todos querem saber agora é se será apenas falatório ou se veremos uma partida marcada por confrontos intensos, refletindo o espírito de quem, segundo rumores, não quer saber de sutilezas e pretende literalmente dar na cara do rival. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!